Seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo de hoje. Nós estamos aqui com Fala com Propósito. Eu tenho um convidado aqui para lá de especial, um cara que participou de uma banda muito grande, Fruto Sagrado, uma banda que influenciou várias bandas aí na América do Sul, provavelmente. E é uma referência muito grande, um rock pesado, apesar de ser um rock pesado, com canções também muito boas, letras excelentes, né? Com álbuns como Distorção, Verdade, O que na verdade somos e outros álbuns, acho que 9, se eu não me engano, a gente vai conversar. Eu estou aqui com o Silas Júnior, ele é pastor presbiteriano, foi para mim uma surpresa porque eu não sabia, né? E músico, né? Não só do rock, mas um músico, né? Então, muito bem-vindo ao nosso bate-papo aqui. Muito obrigado por vocês terem me convidado, né? Uhum. É um prazer estar aqui em Volta Redonda, que é um lugar que eu já estive várias e várias vezes, né? Então, ontem vocês me convidaram para pregar numa noite de Páscoa, né? Onde Uhum. a gente falou sobre a ressurreição de Jesus, Isso. que é o ponto principal da nossa fé. E hoje eu tive essa oportunidade aqui que vocês me deram da gente estar conversando um pouquinho sobre as coisas da minha vida, né? Então, queria Uhum. agradecer a vocês por isso também. Nós que agradecemos. A gente vai falar sobre fé, igreja, muita música, Também. fidelidade Muito bom. ao evangelho, ao Isso. evangelho que a gente acredita. Então, para a gente começar de forma leve, Uhum. de forma bem leve. Quem é o Silas longe da igreja e longe do palco? Olha, é, eu vou começar dizendo que a minha esposa me chama de general, né? Porque eu tenho uma devoção à minha casa, né? À minha família e à educação dos meus filhos, e isso é uma coisa que não se vê, né? Não é uma coisa que as pessoas conseguem ver em mim quando eu estou no palco, quando eu estou no Sim, púlpito ou qualquer outro lugar. Porque esse é a minha realidade, né? sim, Então, a minha devoção à minha casa, ao meu lar e aos meus filhos, isso é algo sincero, né? Que acontece e que poucas pessoas sabem disso, assim, né? As pessoas até esperam que seja isso, né? Mas de fato é uma coisa que eu sinto que está na minha veia, né? A minha família foi algo que Deus me deu, algo que eu sonhava no sentido de, desde jovem, eu falava que eu queria me casar, que eu queria ter filhos, que eu queria ter um casal de filhos, né? Um menino e uma menina. E não foi porque eu falava nada disso, mas porque Deus já tinha preparado tudo isso. Então Deus separou aquela mulher que está ali sentada, aquela mulher bonita ali que está sentada, que é a Gláucia, né? Então, a gente começou a namorar muito cedo, a gente se casou, e essa foi um desafio para mim, pessoal, né? A minha família, ela, durante todos esses anos, ela foi mais importante do que a música, do que o próprio ministério pastoral, porque não adiantava eu ser pastor de uma igreja se eu não não fosse pastor da minha casa, se a minha casa realmente não tivesse espelhando o evangelho de Jesus Cristo, né? Então isso foi um desafio. Passamos por lutas, passamos por dificuldades, mas todas essas coisas, elas me fizeram crescer como músico, como pastor, entendeu? Então eu entendo que o cerne da minha vida está na minha família, no que Deus fez na minha família, né? Que foi através da família, das lutas que eu e a Glaucia tivemos enquanto casal, né? A gente passou por várias coisas e tudo isso foi um propósito de Deus para o restante das coisas que eu fazia. Então, todas essas coisas é como se elas estivessem conectadas a essa primeira que é o meu envolvimento, né? A prioridade 01 da minha vida, que é a família. muito legal isso, né? A gente vê hoje pastores entrando em depressão profunda, Uhum, pastores se suicidando, uhum, porque sabem desse valor, uhum, né, que é a família. Quando a gente está numa situação muito difícil, é a família que segura. uhum. Quando a gente vai comemorar, a gente está comemorando com a família. Isso. Então, que bom que você vive isso na prática, né? É, Que isso seja inspiração para
todos os pastores. Com certeza, hoje eu tenho certeza que, pelo menos para os meus filhos, isso é uma inspiração, né? Muitas vezes, como eu falei, Glaucia me chamava de general porque eu era muito presente, né? Não é que ela me chamava, ela me chama. Eu era muito Aham, presente na sei como é que educação é. dos filhos e tal, e às vezes eu pegava mesmo no pé deles e tal, porque eu entendia que, como pai, esse era o meu papel. E muitas vezes eles reclamavam quando, sei lá, eu deixava eles sem tela, né? Essas coisas que os pais têm que fazer, né? Hoje, Sei. graças a Deus, a Ana está com 24, o João está com 19, então a gente já está em outro momento da vida. Mas nesse processo todo, muitas vezes eu chegava para eles e disciplinava, e eles reclamavam: ah, você é muito chato, você não sei o que, aquelas coisas de filho, né? Aí eu falo assim: olha, tudo bem, você não precisa estar gostando do que eu estou fazendo, mas eu tenho certeza que no futuro vocês vão ter uma referência para vocês poderem também agir com o filho de vocês. Então, essa marca familiar, para mim, esse legado familiar, para mim, é uma coisa que não é só uma obrigação que eu tenho, mas é uma vocação, entendeu? Então, quando eu dava uma disciplina para eles, na verdade, eu pensava isso lá na frente, porque eu acertando ou eu errando, e muitas vezes eu errei na disciplina deles, né? Sim, muitas vezes eu acertei, mas até nos erros aquilo serviria como uma referência, né? Então, para mim, tudo parte dessa questão, porque profissão, ministério, um dia você tá, outro você não tá. Hoje eu tenho todos os membros do corpo, mas se eu perder um membro do corpo, eu já não consigo ser o mesmo baterista que eu sou, entendeu? Então, Sim. isso é algo transitório, né? Mas o amor, ele é eterno, né? Então, aquilo que a gente constrói com o amor, ele vai perdurar não só na vida dos nossos filhos, quanto também dos nossos netos e bisnetos, até a nossa geração que não nos conhecerá mais, elas receberão essa carga de amor, porque nós preparamos os nossos filhos para que fossem pais, para que fossem avós, e daí por diante, né? Os pais têm que sair dessa zona de conforto entre agradar o filho e fazer o que é É, certo, não é é, fácil. é. Você tem um lado escritor aí, hein, cara. Eu tenho Tem, mesmo. né? Tenho mesmo. Eu, É, eu tenho algumas coisas escritas, inclusive. legal. Já tem algum livro? Tenho, É? que eu publiquei pela Amazon, mas nesse momento ele não está disponível porque eu quero fazer uma revisão nele e quero melhorar e tal. O que eu preciso de tempo para fazer. E eu, Ah, eu tenho outros projetos, como um projeto de comentário bíblico devocional, que eu já uso na minha igreja, né? Então, eu uso a igreja como uma espécie de. Não é que eu use a igreja, ele serviu, na verdade, com o objetivo de ajudar a igreja a ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Então, eu comentei praticamente todos os capítulos da Bíblia, né? Com exceção de Salmos e Provérbios, mas o restante todo tá comentado. E eu percebi que, na verdade, aquilo poderia servir como uma ferramenta para outras pessoas. Então, eu tenho esse material já todo preparado, o que falta é uma formatação para ele virar livro, né? O que é bem difícil porque eu faço muitas coisas ao mesmo tempo. Então é difícil, às vezes eu preciso delegar algumas coisas, né? E essa realmente é uma coisa que eu vou precisar delegar alguém, já que não é uma habilidade, quer dizer, escrever é uma habilidade natural, mas a publicação de livros, para mim, isso é muito fora do meu universo, né? Digamos assim. Deus não chama ninguém desocupado, né? É verdade. É quase que uma regra. Cara, então vamos continuar. A gente tem uma realidade da música cristã atual. E talvez dê para se medir a profundidade disso. Uhum. A gente tem João Alexandre, que tem a opinião dele, diz que a gente está com quilômetros de, de, de caminho, gente tocando pra caramba e tal, mas com profundidade de milímetros. Qual a tua opinião sobre isso? Então, é difícil a gente, é, assim, falar de uma coisa tão abrangente Muito. quanto essa questão da profundidade ou da técnica, da habilidade. O que é claro, né, de maneira objetiva, é que nos últimos
10 anos, houve uma evolução técnica impressionante Uhum. no nível dos músicos Sim. no Brasil, entendeu? E eu entendo que essa, esse incremento, essa melhora, ela veio por conta da democratização do conhecimento através, principalmente do YouTube, né? Então, Aham. O acesso. quando eu comecei a tocar profissionalmente, em 1987, eu comecei muito novo, porque era muito talentoso, eu comecei a Uhum. tocar e daqui a pouco, principalmente o famoso na terra de cego, na terra de cego, quem Quem tem tem o olho olho é rei, é rei. né? Então, eu era muito habilidoso, mas também faltava muita mão de obra naquela época. Então, rapidamente eu me posicionei musicalmente, né? E lá naquela época você via quase ninguém, e eu diria que às vezes ninguém que tivesse um conhecimento profundo de música. Inclusive, a minha jornada, ela se deu na escuridão total, porque a gente não tinha nem internet, mas não tinha informação, a gente não tinha faculdades como a gente tem hoje de música, entendeu? Uhum. Era só coisas relacionadas à música clássica, né? O que já era algo muito bom, mas muito aquém das necessidades do Brasil, né? Uhum. Então, o conhecimento que a gente tinha, e você deve se lembrar bem, assim, para a gente adquirir conhecimento, a gente pegava um vídeo aula, um vídeo cassete, fazia uma cópia, né, daquele vídeo cassete de um baterista, de um Steve Gadd e tal, e aí a gente ia estudar, só tinha aquilo para estudar, a gente se dedicava. Então, isso, na verdade, era uma coisa onde poucas pessoas, por conta de muito trabalho, eles se desenvolviam. Hoje em dia é muito tranquilo, é muito Muito fácil, porque diferente. a pessoa coloca o nome de uma técnica, né, de bateria. Eu quero aprender a pinça, pinça dos dedos. E aí ele vai colocar lá técnica de pinça na bateria. Ele vai ver um Sim. monte de gente ensinando aquilo. Então, esse acesso ao conhecimento é muito maior. E isso fez com que os músicos evoluíssem muito. Então, você vai hoje a várias igrejas, às vezes igrejas pequenas e sem recursos, né? Mas com músicos com muita qualidade. Porque Uhum. eles têm a vocação, têm o talento e não Isso. precisa de muito. Tem um instrumento, dá para estudar, ele estuda com aquilo que ele tem e ele se desenvolve. Então, isso é interessante. Globalizou geral. Você vê hoje, por exemplo, no YouTube, várias igrejas, às vezes músicos, né? Você vê eles tocando bem, com músicos tocando harmonias complexas, né? Em hinos tradicionais. É muito comum isso. Às vezes, uma Assembleia de Deus, você vê que é bem no interior, mas os músicos estão conectados, entendeu? Então, isso foi uma coisa muito boa que aconteceu. Sim. Agora, a profundidade, quando a gente fala sobre profundidade teológica, Uhum. Letra. doutrinária, e isso eu não sei se é uma questão relacionada a hoje, aos dias de Uhum. hoje, ou se isso, na verdade, tem a ver com o ser humano que normalmente ele é mais raso mesmo, né? Então, Aham. como você tem uma, uma democratização dos conteúdos, ou seja, pessoas que expõem aquilo que elas fazem, músicas, composições, de uma maneira fácil na internet. Então, hoje as coisas viralizam Uhum. sem que, de fato, elas tenham uma profundidade teológica nas letras. E isso porque, às vezes, o que viralizou não é exatamente a letra, mas a música, porque a É, música é bonita e tudo é. mais, assim, entendeu? A música não é só letra, né? Antigamente, Aliás, uma letra boa numa música ruim nem funciona. não funciona, exatamente. Eu acho que, assim, no passado, quando a gente pega os hinos do Inário, do Novo Cântico, né, de vários dos Inários, a gente vê a letra, havia uma profundidade, porque algumas pessoas elas tinham um chamado, a vocação, e aquilo era de maneira fácil, era aglomerado num inário que era algo que tinha uma supervisão teológica e tudo mais. Então, a igreja era
teologicamente, ela era direcionada para cantar as músicas com profundidade teológica. Se não tivesse profundidade, não entrava no inário. Hoje em dia não Não existe tem esse... uma centralização. Então, qualquer coisa que vai para a internet, ela pode viralizar. Entendeu? Desde músicas com profundidade, como o de João Alexandre, entendeu? E de Aham. outros grandes compositores, como músicas que é, não são, eu nem considero músicas cristãs, entendeu? É. Ou músicas que a gente possa, músicas congregacionais, por exemplo. Às vezes tem um formato de música congregacional, Uhum. mas elas não são de É. fato músicas Agora imagina cristãs. com a IA agora, né? O Com a que IA, vai virar isso a gente não sabe. isso. Você tem 58 anos? Eu tenho 57 anos, vou fazer 57? 50. Que eu ando com a cabeça. 56 ou 57? Eu tenho 56. Cara, não tá bom, tá mais novo. Tô- Tá reclamando de quê? Mas pela minha memória parece que eu tenho uns 70, né? Então, eu tenho 62. Você está Ah, falando aí de que a gente antigamente. Cara, eu saí daqui 2 anos para Copacabana para estudar com o Isidoro, que era arranjador da Rio Jazz Orquestra. sim, Para sim. estudar harmonia funcional avançada. Eu Aham, fui para lá toda aham. terça durante 2 anos. Não Isidoro era tinha famoso lá, né? Na famoso. região. Você não tinha, cara, conteúdo, cara, assim fácil como hoje. Então, Não. hoje, realmente, o cara não tem muita desculpa, não. Não tem desculpa nenhuma. E democratizou, né? Porque O que era caro um diferencia, curso desse. o que diferencia hoje os músicos são aqueles que às vezes têm talento, mas não têm a vocação, ou seja, eles dependem de alguma coisa externa para que eles Uhum. se sintam motivados a estudar. E aqueles que têm o talento e a vocação que eles só precisam da informação disponível para que eles Aham. possam sugar aquilo e aprender, entendeu? Então, eu, na verdade, eu era do tipo vocação e talento, Uhum. porque na época, como eu falei, não tinha YouTube, a gente caçava todo tipo, os amigos, a gente trocava partituras, assim, eu tenho um livro do George Lawrence, né, Sim. aí o Chico Control, aí emprestava para um amigo, ele tirava a cópia, aí me dava uma Cara, cópia de outra, eu eu tirava. tô viajando no tempo com você. Tinha um baixista que tocava com a gente e ele era gago na época, no CBD, né? Aí Ainda bem que era baixista, ele né? ligava para mim 2 da manhã, cara. Não era telefone, né, cara? Aham. Eu te coria na Bandeirantes, né? Tipo, aí vai ligar na Era Bandeirantes pra ver isso te mesmo, coria, cara, porque a gente não tinha esse acesso. exatamente. Era isso aí, né, cara? Vai ter free jazz Muito na legal, Rede cara. Manchete, Cara, eu tal tô hora, vendo, a gente ficava parece que esperando foi lá. hoje isso. Foi lá, Cara, inclusive, no Free Jazz Festival, de 1986, se eu não me engano, acho que sim, que eu conheci não, o o Free Ticolinho Jazz, Electric Band. Pela pois primeira vez é, fiquei Frank Gambale, Frank Gambale, Dave nossa. Weck, eu falei, o que Ele deu um esses caras workshop são? pra Todo gente, mundo... pra 12 caras pra gente. O Aham. Isidoro trouxe ele lá da Né? Musearte. Aham. Eu fiz A esse. Musearte era famosa, cara. Cara, Eu e tinha legal sonho pra de estudar lá na caramba. E ele Musearte. é presbiteriano, Frank Gambale. Ah, é? É, cara, com Da um whiskyzinho no Austrália. ar. Ah, que É, ele legal. assim. Cara, vamos lá, vamos. Tá muito bom o negócio. Bom, vocês já repararam aqui que a conversa é bem descontraída, né? É, E assim, esqueci de falar, mas ele é baterista. é. Luthier fala que não é, mas é, Não, porque quem luthier eu não faz sou, uma não. bateria é luthier, cara. Não, não sou, não. Mas vamos lá. De jeito nenhum. Falando em música, você ouve música evangélica? Então, Eu eu, sei que é uma eu, pergunta que é, soa eu assim. digo o seguinte, eu ouço música boa. E Uhum. eu não tenho essa fronteira, entendeu? Aham. De dizer, isso aqui é música evangélica, eu ouço, e aquilo lá não é música evangélica, eu não ouço. Aham. Música é música. Música é música. É claro que depende da aplicação, né? Sim. Por exemplo, eu e Glaucia viemos para Volta Redonda ouvindo as coisas antigas que a gente ouvia, tipo Vencedores por Cristo. Botei uma playlist lá, Uhum. Vencedores por Cristo, e várias outras coisas que era da nossa juventude. Então, são Uhum. coisas que eu tenho uma memória afetiva e tudo mais. Uhum. Quando tem uma música nova, boa, eu ouço na boa, assim, eu gosto. Mas eu Uhum. não tenho um repertório específico de músicas evangélicas. Eu vou colocando tudo no mesmo balaio. Eu tenho lá o YouTube Music, né? E aí o que eu gosto, eu dou a curtida, ele já vai para o meu repertório, entendeu? Então, Uhum. assim, o que eu tenho ouvido muito
assim, por incrível que isso possa parecer, é músicas dos anos 50, 60, 70, que por mais que eu tenha vindo e tenha ouvido muito essas músicas na minha jornada inicial, no começo da minha vida e tudo mais, mas existem muitas coisas que eu não conheço, e então eu estou conhecendo aquilo tudo que eu não conhecia dessa época, né? Eu estou conhecendo a partir de agora, entendeu? Então, eu gasto muito tempo nisso. E aí, por exemplo, eu estou em casa, aí eu coloco um vídeo no YouTube, de uma banda tocando ao vivo em 1974, entendeu? Tipo, esqueci o nome aquela banda do Smoke on the Water. Também não lembro. Tan, 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 taran. Esqueci o nome deles. Sei, mas a música é. Então, é um clássico do rock. E você mexe com produção também, então, Então assim, eu observo tudo, eu falo, olha timbragem. como é que eles faziam o som naquela época, olha É, como microfonava. Então eu tenho, para mim, uma aula de história, entendeu? Quando eu a vejo pergunta é vídeos assim. proposital, porque o que eu percebo, não sei Uhum, se você concorda uhum, comigo, é que existe um formato muito único hoje, né? uhum, E aquela coisa da pluralidade musical, até nas igrejas, você tinha coral, você tinha dueto, você tinha quarteto, você tinha solo, você tinha música instrumental. As igrejas batistas, quando eu chegava para tocar, quando a gente viajava por aí, a gente reparava que, principalmente as igrejas mais estruturadas, pô, tinha uma música instrumental 20 minutos antes do culto. Então, uhum. cara, aquilo enriquece, aquilo, Isso. né? E hoje eu percebo que isso tem se perdido um pouco. A pergunta é bem proposital com É. relação a essa coisa da pluralidade, porque se eu só ouço música evangélica e hoje essa música evangélica me tendencia, Uhum. eu perco a minha criatividade. Exato. Concorda? Concordo. Eu acho assim que, de uma certa forma, existem alguns elementos na música que é, eles são temporários, né? Uhum, No sentido de que, por exemplo, hoje você tem o worship que é muito, muito forte, uhum, e tem muita gente que fala mal do worship porque são 4 acordes e a música é enorme e tal. Mas eu acho que cada geração tem uhum, a sua marca, entendeu? uhum. Então, por exemplo, dessa quantidade enorme de worship que tem aparecido de músicas, né, nesse estilo, a maioria não vai permanecer, Uhum. entendeu? Isso vai ficar no tempo e algumas elas vão ser eternizadas, Sim. entendeu? Porque isso é normal. Por exemplo, a gente tem várias músicas da nossa época, lá dos anos 70 e 80, que são cantadas até hoje. Mas aí, se você vai no repertório que a gente tinha muitas outras músicas que tinham a mesma cara Que não daqueles anos pegava. 80, que Não pegava. sumiram, desapareceram, entendeu? Ah, Então, eu acho que isso aí são movimentos normais. Daqui a pouco o pessoal se enjoa um pouco disso e aí começa um novo movimento. Aí é. isso se espalha, entendeu? Mas, de qualquer maneira, eu vejo isso positivamente, né? Porque existe pelo menos uma referência. E aquele pessoal da Austrália que influenciou muito, como é que é o nome daquela igreja lá da Austrália? Hillsong, isso. Hillsong. É, Ela eles influenciou foram uma mesmo. referência nisso e uma referência de qualidade. Então, muitas igrejas pegaram Usavam muito as swing músicas, também, eles pegaram outras. aquilo e transformaram aquilo em algo de qualidade também para as suas igrejas, porque eles tiveram uma referência que Sim. foi muito boa. Então, assim, particularmente, eu não sou contra essas coisas, Aham. entendeu? Uhum. Agora, essa questão da profundidade teológica, sim, isso É, aí é uma crítica que a sempre gente tem. precisa fazer. Eu, como pastor, faço essa Aham. crítica, por exemplo, lá na igreja com os músicos Uhum. e falo, olha, vamos buscar a música aqui que seja cristocêntrica, entendeu? Vamos, Sim. vamos colocar os pingos nos is aqui, né? Porque, tipo assim, essa música aqui, ela não é... Ela, de repente, ela poderia ser melhor, às vezes não é uma letra que seja
uma letra perfeita, mas aí eu falo assim, não, tudo bem, mas essa letra aqui, dentro do contexto da nossa igreja, ela é aceitável. Então, até essas coisas eu tento Uhum, buscar um equilíbrio, né? claro. Então, existem músicas, não, essa música aqui não Uhum. pode porque ela fala sobre um triunfalismo e não sei o quê. Eu falo, não, mas no contexto da nossa igreja é possível, porque a nossa igreja está sendo ensinada e ela entende que existe o outro lado da moeda, Uhum. né? Tipo, a música Rompendo em Fé, ela tem uma característica assim, um pouco de música Essa triunfalista, né? pegou, hein? Essa E pegou aí muito. eu acho uma música excelente. Uhum. Dentro do contexto da nossa igreja, é possível a gente fazer, porque existe um background ali que dá um Sim. suporte. Agora, se você leva isso para o contexto da, da, daquela coisa triunfalista, né? Como é que é o nome, gente? Que é da teologia da prosperidade e tal, Uhum. aí aqui a música ela vai pegar um viés ali que está muito fora. E se você conversar com o compositor, de repente a ideia dele Não, não. nem é essa, entendeu? Exato. Por isso que é bom ter essa. Exatamente. Porque existe uma característica na música que é a seguinte: música, ela é música, então ela tem as limitações. Não sei se certamente você conhece o termo licença poética. Sim, conheço. Licença poética é exatamente porque, como a música, ela não é não é um jornal, ela não vem descrever objetivamente alguma coisa, então ela usa símbolos, né? Ela usa analogias. Então, você precisa ter um espaço ali de uma licença poética para que, assim, se fosse usado fora da música, aquilo às vezes não faria sentido, Sim. ou estaria sendo uma coisa forçada, ou às vezes é um erro de português, mas dentro do contexto da música, aquilo fica perfeito, entendeu? Então é isso que eu entendo também, que as músicas, elas, algumas não são perfeitas teologicamente, Sim. mas é porque a música tem uma limitação para isso, mas como a minha igreja, por exemplo, ela é bem fundamentada, a gente ensina a igreja teologicamente, a gente ensina a palavra de Deus e tal. Então, a igreja ela tem capacidade de entender aquilo que está sendo cantado, né? E não levar para uma esfera teológica diferente daquilo que a gente imagina. Perfeito. Cara, qual foi o momento mais difícil da tua trajetória como músico? Envolvendo talvez finanças, qualquer coisa desse tipo. Então, eu acho que eu tive um período ali, foi a partir dos 36 anos de idade, né? Onde eu já tinha o chamado, né, a vocação pastoral, já tinha feito seminário, já estava pronto já há bastante tempo, mas tinha alguma coisa dentro de mim que dizia não, entendeu? E eu Uhum. fugia de tudo quanto era jeito e eu não queria assumir, aquilo me dava um incômodo quando eu falava em largar a música para começar esse trabalho, entendeu? Então, e a partir dos 36 anos de idade, as coisas começaram a dar muito erradas para mim, né? Entendeu? Então, tudo que eu tentava não dava certo e tal. E eu acabei descobrindo, né, com o passar do tempo, que eu tava numa depressão, mas a depressão ela não era algo muito aparente, entendeu? Ela era Ainda mais muito naquela época, né? disfarçada, Ainda mais naquela época. Então era algo disfarçado que não aparentava, entendeu? Então era tipo assim, tudo que eu começava a fazer, eu ia com todo o gás, com responsabilidade e tal, mas eu ia sendo minado, as minhas forças iam sendo minadas e tudo mais. Então teve um momento que tudo começou a dar errado. Foi um momento também que o meu casamento entrou em colapso, né? E a gente chegou muito perto da separação, eu e Glaucia. Então, aquilo tudo, então, até as pessoas perguntam assim, poxa, mas o Silas é meio sumido, né? A gente não encontra muita coisa dele, né? Isso o pessoal falava antes de eu começar o canal, que eu tenho no YouTube e tal. E exatamente porque quando surgiu o YouTube, eu estava nesse emaranhado emocional que não me permitia fazer nenhum movimento que fosse um movimento como o músico precisa ter, né? Ele precisa estar em evidência e tudo mais. Então, Uhum. toda a minha potencialidade, ela foi engolfada por aquela situação no qual eu estava vivendo.
Já estava no particular. fruto já. Já estava no fruto, já há alguns anos. Foi num momento em que o Marcão pediu para sair da banda, entendeu? Então aí financeiramente a coisa perdeu o rumo para mim, né? Porque eu estava com foco 100% nessa época na banda, né? Então a minha a questão financeira estava relacionada diretamente ali à banda. Então, teve a saída do Marcão, teve a crise no meu casamento, teve a depressão e tudo isso ao mesmo tempo. Então, durante muitos anos, eu fui tentando fazer com que aquilo mudasse. Você fala, não, não pode ser assim, eu tenho muito talento, eu sei que eu preciso, como profissional, eu preciso aparecer, eu preciso tocar, eu preciso... Mas eu não tinha força para aquilo. Então, eu fui me arrastando durante muitos anos, assim, e foi muito difícil para mim. Aí até que já alguns anos depois, né, onde eu nunca deixei de trabalhar na igreja, eu trabalhava na igreja, mas eu sempre tinha um pé atrás com a ordenação, entendeu? Então eu sempre tinha isso. E aí, Deus foi trabalhando no meu coração e nessa época até os meus 46 anos de idade, né? Quer dizer, foram aproximadamente 10 anos onde eu praticamente eu me arrastava. Então, eu trabalhava ainda com música, mas as coisas não aconteciam como deveriam e tudo mais. Aí até que eu comecei um processo de reformulação interna, né? Aí comecei a ler um livro que foi até um amigo meu, o reverendo Jonatas, que foi também foi um pastor da igreja presbiteriana. Hoje ele não é mais da igreja presbiteriana do Brasil. Aí ele me deu um livro que era Põe a Ordem no Seu Mundo Interior, e eu li aquele livro. Ele me deu aquele livro, tipo, tava lá na minha gaveta e tal. Aí, de repente, eu me lembrei do livro, já com uns 46 anos de idade, aí eu falei, não, eu preciso ler esse livro. Aí, conforme eu ia lendo o livro, parecia que eu ia levando umas punhaladas, assim, a vontade era largar o livro, né? Eu falei, não, exatamente isso, por isso que eu tenho que Por continuar isso que eu lendo. tenho que continuar. Aí eu li o livro até o final, sabe, sentindo aquelas facadas, assim. E ali começou um processo de transformação. Ah, E aí, um ano depois, eu falei para minha esposa, né? A gente estava sentado ali, na cama, assim, já para dormir numa noite, eu falei, olha, a partir de hoje eu tô largando a música, porque eu entendi que o Senhor está me chamando para o ministério pastoral. E aí eu já estava ordenado, né, mesmo ordenado, eu sentia essa coisa, tipo assim, não vai não, não vai, vai não, entendeu? Eu sentia esse negócio dentro de mim que não queria assumir o ministério pastoral, mas eu falei assim, não, nesse momento eu tô largando a música porque eu preciso largar essa cachaça, né? Eu dizia isso porque eu tinha uma relação com a música, assim, a minha pessoa, a minha identidade, ela estava na música. Então eu estava, na verdade, eu estava com foco errado. A minha identidade está em Jesus, entendeu? Não era a música, não era aquilo que eu profundo. fiz, não era a minha história, não era nada disso, entendeu? Aí eu larguei a música, né? Aí eu fiquei, acho que 2 anos, assim, achando que eu não era mais músico, né? E foi quando, de repente, teve o convite, né? O pessoal do Veja por Outro Ângulo, o André Martinez, ele chamou a gente para reunir, e a gente achava que não era possível, a banda de novo, né? Eu, o Marcão e o Beni. E de lá para cá, as coisas voltaram a acontecer como naquele momento onde tudo foi interrompido, entendeu? Então eu entendi que, na verdade, o que estava precisando acontecer comigo era eu me despojar daquela relação que eu tinha com a música, entendeu? Porque eu tinha uma relação onde ela estava no lugar de Deus na minha vida, entendeu? Apesar de eu nunca ter largado o evangelho, mas era uma questão que nós, às vezes, temos, né? São os pecados que habitam em nós, o desejo, né, de você ter um reconhecimento, uma autoestima que está no lugar Uhum. errado, né? E aí quando eu entendi, quando essa coisa voltou para o lugar certo, entendeu? Então para mim tudo mudou, a minha relação com a minha família mudou, a relação com a música mudou, né? E hoje assim eu vivo um momento de plenitude. Claro que plenitude dentro da realidade da vida humana, né? Que tem os seus desafios, mas a plenitude no Uhum. sentido de que eu me sinto exatamente
no centro da vontade de Deus. Onde Deus queria que eu estivesse, eu estou agora. Só que ele queria que eu estivesse antes, né? Mas tudo bem, ele é paciente, ele é amoroso, ele é gracioso e trabalhou comigo de uma maneira onde eu passei por um deserto pessoal para entender, para largar de mão algumas coisas e entender aquilo que ele queria, né? Então hoje é o momento mais difícil da minha vida. Foi esse. Foi, sem dúvida nenhuma. Cara, obrigado por compartilhar, né? Eu acho que essa coisa de... Eu tenho uma frase assim, né? Não sei se é minha, não, talvez já tenha, mas todo herói corre um grande risco de virar vilão, né? Querer ser herói não é uma boa ideia, né? Não. E aí você está me dizendo que você não é um herói. Uhum. É de carne e osso. É. Mas houve uma transformação. Não existe Superman? Não existe Superman. É. Boa. E como um pastor, você tá no ministério há quantos anos? 8, 7? Então, assim, oficialmente, né, ordenado, eu estou desde 2016, né, ordenado, ou seja, 10 anos agora. Mas eu não posso negar que a minha vida inteira foi uma vida, assim, foi voltada para a igreja, para o ensino da palavra, para o aconselhamento, né? Eu me neguei a ser ordenado, mas eu não neguei a minha vocação, entendeu? Nesse tempo todo. Qual o maior desafio nesses anos? Não são tantos, mas são, né? 10 anos já é ainda mais como pastor reformado. Isso. Que tem umas separações, né? Eu acredito que um pastor reformado sofre... É muito bom, mas tem as suas cobranças, né? As nossas igrejas têm essa organização toda de presbitério, de sínodo, né? E aí, cara, qual o grande desafio seu para manter tudo isso? E é na boa, é de boa, não é? Como é que tem sido isso, cara? Bom, eu fiz algumas escolhas, né, para mim, como, por exemplo, o meu foco, ele não está na política eclesiástica, por exemplo, né? O meu foco é o foco pastoral. Eu sou pastor chão de fábrica, entendeu? O meu negócio é cuidar de ovelha. É isso que eu me sinto realizado. Pregar, ensinar, visitar, entendeu? Isso é o que está no meu DNA. Meu avô, ele foi ordenado em 1924. Meu pai em 1960, eu em 2016, né? Então, já temos 102 anos de ministério pastoral na família, né? E, assim, o meu foco foi aquilo que eu aprendi com eles. Então, por exemplo, toda a parte do presbitério, para mim, ela é necessária dentro daquele âmbito ali da igreja, né? Mas eu não tenho nenhum sonho, objetivo de ter uma carreira eclesiástica, de ser, enfim, presidente de sínodo, Supremo. Eu até nem tenho tempo para isso, essa é a grande verdade. Eu fiz uma escolha, a minha escolha é a igreja, né? E eu fico lá até quando Deus quiser, e saio de lá e vou para outra igreja ou não, se Deus quiser, e falo isso com o coração aberto, assim, entendeu? Hoje eu não tenho nenhuma dificuldade para falar isso, porque não tenho mais problema em falar sobre isso, né? Então, para mim, o foco é esse, eu encontrei o meu foco. Você tem uma liderança lá de presbíteros, né? Tem. Que é de boa também, tudo. Sim, sim. Que legal. Assim, a gente é uma igreja que hoje está ali por volta dos seus 70 membros, né? A gente tem mais gente chegando, mais gente ficando. Então, e é uma igreja que eu já... que foi um projeto de revitalização que eu cheguei lá para fazer, né? Então, cheguei com, não sei, com 12 membros, alguma coisa assim, né? E aí, nesses anos, a gente foi fazendo um trabalho de estrutura mesmo, né? De base ali na igreja. E a igreja, ela já foi sendo, o que eu sempre digo é o seguinte, uma igreja como essa, uma igreja que você vai revitalizar, ou uma igreja que você planta, ela é como uma tela vazia, né? Uma tela em branco que o pintor pode pintar o que ele quiser, né? Então, obviamente, dentro dos limites da igreja presbiteriana. Que também é um desafio. E eu fiz uma igreja que já tem um perfil que tem a ver com a nossa cidade,
tem a ver com a cultura atual, entendeu? Então, toda a maneira de pensar foi a seguinte, ó, isso aqui é uma igreja presbiteriana, não é uma igreja do pastor Silas, e eu preciso preparar essa igreja para a Uhum. próxima geração. Isso Então, aí. é aquilo que a Bíblia fala, né? O Aham. apóstolo Paulo fala, um plantou, o outro regou, mas quem dá o crescimento é o Senhor, né? Então, eu tenho essa visão, e a igreja já absorveu bem essa ideia. Então, por exemplo, a igreja gosta do fato de eu ser um baterista de rock, entendeu? Então, Aham. por exemplo, quando eu toco Isso na é igreja, muito legal, cara. eu toco levinho, tal, o pessoal acha que eu toco daquele jeito mesmo, entendeu? Nem Aham. sabe, Nem né? sabe de nada. Nem sabe. Entendeu? Então a igreja gosta disso, sabe que eu participo de podcasts e tal. Então tem esse lado Eu que é legal. participei um pouquinho, assim, né, junto com o Fruto Sagrado no palco lá com o Simeano, mas você não estava, né? Foi em Na época não, 95 lá em foi BH, 95, eu cheguei em 99 na mas o Bahia. som é pesado. Meu filho adora rock, né? Hum, Então, ele toma banho e o Fruto Sagrado tá lá. Eu apresentei Fruto Sagrado para ele quando ele era molequinho, ele tá com 22. Cara, até hoje ele curte, cara. Ele legal. ouve vocês pra caramba. Cara, então assim, eu te perguntei assim, né, do momento mais difícil na sua trajetória como músico, os maiores desafios como pastor. E uma terceira e última pergunta Uhum, nessa área. pode mandar. Os maiores desafios como pai, esposo e filho. Não sei se seus pais são vivos, mas quais Hum, são os seus maiores desafios em família? Então, a minha mãe, ela é viva até hoje, né? Uhum, Meu pai era pastor presbiteriano, uhum, conforme eu falei. Os desafios são os desafios normais, de todo cristão, né? uhum, A Bíblia, ela manda a gente olhar para as pessoas que estão ao nosso redor, não com aquele olhar viciado da vida, né? Por exemplo, às vezes a gente acha que a nossa relação com os nossos filhos, ela é uma relação, é, uma relação diferente, porque eu sou o pai e ele é o filho. E, na verdade, existe sim uma hierarquia, principalmente de comando, né? Ali o pai é quem educa o filho e não o contrário. uhum, Obviamente é isso. Mas antes dele ser o meu filho, ele foi eleito antes da fundação do mundo por uhum, Jesus Cristo. O que significa que nós temos uma relação que, que precede a nossa relação terrena. Então, ele, antes de ser meu filho, ou a minha mãe, antes de ser a minha mãe, ela é a minha irmã em Cristo, porque ela foi adotada por Jesus Cristo antes da fundação do mundo. Entendeu? Então, eu lembro que o meu pai, quando ele passou por um momento difícil na vida dele, quando ele desenvolveu o Parkinson, e ele começou a ficar muito inseguro e acabou tendo alguns problemas financeiros no banco, porque ele perdeu um pouco a habilidade de lidar com as uhum. finanças, e a gente não tinha percebido que isso tinha A cognição afetado foi ele. afetada. E quando a gente viu, ele estava com uma questão financeira lá e tal, e meu pai sempre foi muito certinho e tudo mais, então aquilo doeu muito, saber que ele estava perdendo um pouco daquela capacidade que ele tinha e tudo mais. Uhum, Mas naquele momento também, isso quando eu tinha meus 30 e poucos anos de idade, eu comecei a perceber que exatamente isso, assim, aleatoriamente eu estava andando aleatoriamente, né? Eu estava andando num ônibus e aí tocou a música Pais e Filhos do Renato Russo, né? E aí aquela parte daquela letra dizia assim, que os nossos pais, eles são criança como a gente. Ah, como é que diz a letra? Você culpa os seus pais por tudo, mas você não entende os seus pais. São isso. criança como você. Você. Aí realmente eu me dei conta de que o meu pai, em algum momento da vida, ele foi criança como eu. E aí ele cresceu, ele teve as inseguranças e carregou muitas inseguranças para a fase dele, né, adulta, e as dificuldades, lutas e tudo mais. E naquele momento, eu que tinha aquela ideia
humana, né, do pai, do super-homem, né, aquela Uhum. pessoa, tal, eu vi que ele era uma pessoa tão frágil quanto muitas vezes eu me sentia, né. E a minha relação com ele ali começou a mudar de uma maneira onde eu passei a ter uma sensibilidade maior em lidar com ele. E os últimos anos de nossas vidas foram assim, de muita proximidade, entendeu? Então, eu lembro que meu pai, todos os anos, ele ia para o CTI, a gente achava que ele ia morrer, porque o Parkinson já tinha avançado, ele teve problema de coração também, fez uma cirurgia enquanto tinha o Parkinson, a gente, ih, vai morrer, e não morreu, sabe? Na Uhum. verdade, Deus estava preparando a gente para isso tudo, então, todo o processo que aconteceu ali fez com que eu amadurecesse a minha relação com ele. Então, eu passei a enxergar, na verdade, os meus filhos, o meu pai, a minha mãe, como, antes de mais nada, como irmãos em Cristo, entendeu? Então, eu os amo como filhos, os amo como mãe, né? E Gláucia como a minha esposa, mas eu não posso me esquecer que eles são alvo da graça de Deus. Então, eles precisam ser amados, precisam ser Uhum. respeitados. É, a gente, Tomar suas decisões, tomar as decisões suas deles. escolhas. Então eu tenho isso de maneira muito clara. E isso me libertou muito, entendeu? Porque eu, por exemplo, eu fiz a minha parte como pai de educação e tudo mais, mas assim, eu não tenho controle sobre a vida deles, né? Eles saem de Né? casa, vão fazer as atividades deles, as decisões que eles tomarem, eu não estou ali por perto. E se eles tomarem decisões equivocadas, eu preciso estar ali para apoiá-los, porque o que eu tinha para ensinar já foi ensinado. Eles já têm a relação deles com Deus. Então eu já não me meto, quer dizer, eu nunca me meti, né? Eu Uhum. nunca fui do tipo, olha só, Deus está vendo você fazendo isso. Eu nunca usei Usou. esse lado, entendeu? Tipo assim, se eu não gostava, eu não gostava. Nunca apelou. Não, eu não gostava e eu disciplinava. Nunca usava a questão de Deus e qualquer outra coisa. E hoje eu colho esses frutos, né? Adquirir essa sabedoria é passar pela estrada, né, cara? É isso. Viver os problemas e se conscientizar, né, Uhum. dessa questão. Legal que você, como pastor, entende bem sua missão, cara. Assim, Uhum. achei as respostas muito. Porque o fato também de eu ter começado tarde, aquela coisa, né? Era para eu ter começado mais cedo, mas dentro das nossas limitações, acabei começando mais tarde, o que fez também que eu começasse com uma maturidade muito maior, entendeu? Eu teria cometido muitos erros se eu tivesse começado mais cedo, né? Mas o fato de eu ter conforme diz o Salmo 119, né? Foi bom para mim ter passado por aflição para que conhecesse os seus estatutos. Ou seja, o meu caminho difícil, né? O hard way, né? Que eu acabei passando na minha vida, isso me preparou para o momento em que eu estou. Então, hoje, eu entendo que eu estou no ponto certo, na hora certa, entendeu? Com a paciência correta para a gente E ser Deus mais pastor. preocupado, né, que eu enxergo com a nossa maturidade, muito É, mais do que com o nosso conforto. exatamente. E é o seguinte, o alvo de Jesus Cristo, em primeiro lugar, é a gente, entendeu? É, O alvo de Jesus Cristo como nosso irmão é o nosso irmão. A gente ajuda como pastor, mas a gente não pode esquecer que o pastor ele também tem uma história e ele precisa, para ajudar alguém, ele precisa antes ter passado por algumas fases na vida para estar pronto, né? Um pastor que começa com uma idade muito ele começa a ser pastor muito novo, ele ainda não viveu uma série de coisas, né? sim, Eu tenho um claro. pastor, o meu pastor auxiliar, o reverendo João Pedro, ele tem 26 anos de idade e eu entendo, ele tem a vocação pastoral e eu chamei ele para ser o pastor, e ele é o pastor dos jovens lá na minha igreja, mas eu entendo que ele tem uma jornada grande e para isso eu dou a todo o suporte para que ele possa se desenvolver, né? Porque se ele começasse hoje direto como pastor efetivo, ele ia sofrer muitas coisas por conta da própria juventude dele. Ele tem, como qualquer jovem, muitos desafios, né? Formação de uma família, coisas que ele precisa viver.
Então, hoje, o João Pedro, ele tem esse suporte de um pastor mais velho, né? E eu acho isso muito importante, né? Então, começar muito cedo, eu acho isso um pouco problemático. Não que né, não possa ser assim, principalmente na igreja presbiteriana. Tem pastores que são ordenados com 21, 22 anos de idade e tal, e tudo bem, cada história é uma história, né? Mas, em regras gerais, eu vejo dessa maneira, que o ideal é a pessoa amadurecer um pouco antes de assumir uma igreja como pastor, né? Perfeito. Você acha que existe alguma confusão entre dom, ministério, vocação na igreja? Muito, Muito? muito, Então, muito. O que acontece? Existe uma questão, por exemplo, quando a gente fala sobre ministério, né, a gente está falando sobre uma parte, um grupo dentro de uma igreja que desenvolve um determinado trabalho por conta da sua, dos seus dons ou de suas vocações. Entendeu? Então, por exemplo, como a gente está falando de música, né? Você tem as pessoas na igreja que têm uma habilidade para a música. Quando a gente fala em igreja pequena, por exemplo, é ali que, mais do que nunca, a gente precisa da ajuda de pessoas que façam isso com facilidade. Mas não é só, né, no Ministério da Música, isso é em qualquer ministério dentro da igreja, né? Então, por exemplo, quando a pessoa tem um talento para música e você não tem um músico na igreja, aquela pessoa, ela pode ajudar a igreja, tendo o talento. Não necessariamente ela vai ter a vocação. E o que significa isso? Significa que a pessoa, às vezes, ajuda pela necessidade. E ela pode fazer e ela consegue fazer aquilo. É um apoio. Mas não significa que vai ser aquilo que ela vai fazer de melhor pro resto da vida dela na igreja. Porque, às vezes, a vocação dela por exemplo, o diaconato. Sim. Então, ela ajuda na música pela necessidade. Ela tem o dom, mas ela não tem a vocação. O que é a vocação? Gostar de estudar música, gostar de ensaiar, tudo, gostar de pesquisar, tudo que envolve essa vocação musical, entendeu? Por exemplo, eu me viro bem na cozinha. Eu faço massas, eu gosto muito de fazer massa de pizza, massa de pão, pastel. Eu adoro trabalhar com massas, assim, entendeu? Tenho até equipamentos para fazer isso em casa e tal. Hoje eu tenho feito menos, mas uma época eu fazia bastante. E eu gosto de fazer. Mas eu não posso dizer a você que essa é a minha vocação. Por quê? Porque eu não tenho vontade de ficar fazendo isso o tempo todo. Eu gosto de esporadicamente fazer isso na minha casa. Por exemplo, se fosse para eu fazer isso na minha igreja, todo sábado, preparar uma massa para a gente poder vender na cantina, para alguma coisa, isso eu não ficaria. Não seria uma coisa que fluiria de uma maneira natural, entendeu? Isso eu teria uma certa dificuldade, porque eu gosto de fazer, mas eu não tenho essa vocação. Diferente de um irmão, por exemplo, que a gente tem na igreja, o diácono Ronaldo, que ele tem uma vocação para essa questão da comida, do preparo. Então, quando tem evento na igreja, ele ajuda a gente. Ele trabalha na Lecador, ele é um gerente lá na Lecador, e ele é um cara muito, literalmente, mão na massa, assim. Então, de vez em quando, ele faz umas coisas, sabe, da qualidade top que ele sabe fazer. Então, aquilo é uma vocação, entendeu? Sim. Eu tenho vocação para música, tenho vocação para o ministério pastoral. E tem outras coisas que eu posso ajudar na igreja, mas que não são a minha vocação. Então, existe uma diferença. Sim. O músico que tem a vocação é aquele que, depois que ele chega na igreja, ele não só ajuda, como ele se envolve. Então, a pessoa faz parte do ministério porque ele se sente vocacionado para isso, entendeu? Agora, aquele irmão que não tem a vocação, às vezes ele pode ajudar em alguma coisa que não seja a coisa que ele mais gosta de fazer, mas, de alguma maneira, ele está podendo ajudar a igreja. Eu penso que a liderança da igreja tem que tomar muito cuidado com isso.
para se colocar a pessoa no lugar certo. Uhum. Quando a gente trabalhava com mocidade lá, presidente, federação, mocidade, a gente fazia alguns cursos, né? E tinha uma coisa muito forte, que era assim, toda igreja que é muito voltada para a música, ela fica torta. Uhum. Porque não tem ninguém indo lá falar de evangelismo, Uhum. de missionário, de outras culturas. Uhum. Ninguém cuidando do esporte, Uhum. ninguém cuidando das outras áreas, não, ou até do espiritual mesmo, de reunião de oração entre os jovens e tal. O que acontece? Quem que você vê lá na frente o tempo todo? Músico. Uhum. E aí você corre o risco de ter uma igreja torta. Torta, Concorda com essa? Eu concordo. Acho também que, por exemplo, numa igreja em crescimento, uma igreja como a minha experiência de revitalização, você não consegue abrir determinadas frentes sem pessoas Uhum. vocacionadas. Sim. Por exemplo, a parte missionária da igreja, né, é uma parte que nós ainda não estamos investindo porque está nos faltando gente com essa vocação. Até um membro da minha igreja, um rapaz que está chegando agora na igreja, ele me perguntou, e a questão missionária? Porque ele se sente chamado. E eu falei para ele, olha, a gente ainda não tem, mas a gente está esperando chegar alguém para poder desenvolver essa área da igreja. Porque não adianta a gente imaginar que a gente vai criar uma frente de trabalho sem vocacionados. Essa galera que tem isso, que ela sabe, é muito Tá, bom, né? Quando ela tá no tem essa sangue, convicção, né? exato. Então, aquilo, a liderança, ela tem que, assim, trabalhar com o que ela tem. Por exemplo, Claro, sim. na nossa igreja, o primeiro ministério a se solidificar foi o Ministério da Música, por Uhum. questões óbvias. Sim. Porque, É um serviço de culto, além tudo de isso, sim, pastor, claro, eu era claro. músico, né? E eu Isso. pude dar o suporte Uhum. para os irmãos poderem dar os primeiros passos de uma maneira onde isso aconteceu de forma fluida, Muito entendeu? natural. Então aí eu transmiti essa responsabilidade Sim. aos irmãos. Então foi o quê? Apareceu, e proporcionalmente, a minha igreja tem 70, aproximadamente 70 pessoas, e mais de 10% disso é músico, entendeu? Pra você ter uma ideia Aham. de como é A influência. entendeu? Então, Uhum. isso é uma coisa impressionante, Não, porque é uma legal. igreja muito pequena, com bons músicos, entendeu? Então, o nosso louvor é muito bom, o nosso coral é impressionantemente bom pro tamanho da Da nossa igreja, igreja, sim. entendeu? As pessoas ouvem coral, nossa, que coral de vocês é profissional. Falo, não é não, tá todo mundo aprendendo. Mas Aham. essa questão é uma coisa que a gente não tem muito O controle. trabalho é um negócio complexo que é a harmonia, né? A Exatamente. harmonia não é. Então, algumas frentes elas estão acontecendo conforme o tempo vai aparecendo. Então, realmente, Sim. o nosso papel é fomentar, mas Aham. precisa de gente com vocação. Aham. Sem vocação, a gente não abre nada, nenhuma frente de trabalho lá na Com igreja. certeza. Show. É, eu quero conversar com você um pouquinho sobre sinergia. Uhum, É, eu não sei que ano, mas a Itália foi campeã do revezamento 4x100 uhum, nas Olimpíadas. uhum, O recordista mundial era italiano na época. E ele fez em 9 segundos e pouquinho uhum, os 100 metros. Foi uhum, campeão. uhum. Medalha de ouro. Quando juntaram 4 italianos, os 4 correndo junto no revezamento fizeram um tempo que, somado e dividido, abaixo do tempo dele, que era o recordista mundial. Isso chama sinergia. Uhum, É quando a soma uhum, das partes fazem com que a coisa... E você talvez tenha vivido isso, porque eu vivi isso uma épocazinha muito gostosa, né? uhum. Que é essa energia da banda. E isso serve para as outras áreas da igreja, né? Você deve ter vivido isso em alguma banda que você tocou, no próprio Fruto, Uhum. que é a sinergia. Conta pra gente, você viveu isso? Você sentiu esse troço? Então, é até interessante você me falar sobre isso, porque poucas pessoas percebem isso, entendeu? Aham. Na verdade, para mim, a melhor forma de você fazer música é através da sinergia, entendeu? Uhum. Por exemplo, o Fruto Sagrado, nós temos, ela é formada por 3 músicos, né? E nós temos membros convidados, né? Hoje a gente tem o Gabriel Chanon e
o Marcos Quarteroli, né? Que eles fazem parte da composição, mas como músicos convidados. A gente tem 3 pessoas que são o cerne da banda. Se uma dessas 3 não estiverem, a gente não tem o fruto sagrado, entendeu? Aham. Porque o fruto sagrado é o É a resultado soma. da musicalidade dos 3. Aham. E o que é interessante é que isso aí eu devo muito aos meus parceiros de banda, né? Tanto ao Benny quanto ao Marcão, que são pessoas que são desprendidas de suas ideias, assim, porque existe uma Uhum. coisa comum na música, mas não é só na música, não, isso é do ser Pois humano, é, né? serve O pessoal para. fala, não, porque o músico é tudo assim, não, se o ser humano É, é assim, é meio egoísta, o é, pensamento dele tem que é um universo prevalecer, que se replica em é, outras. e aí você perde a sinergia quando você quer impor uma ideia, entendeu? Sim. E lá a gente acabou desenvolvendo uma coisa natural nossa, onde o que prevalece é a melhor ideia. Não Pô, tem, show de bola. Essa não frase é tem, muito boa. não tem essa coisa É, tipo assim, um acha, né? Pô, isso aqui eu tô achando bom. O outro fala, pô, isso aqui é legal também. Aí fala, pô, o outro, será? Aí os outros dois, vamos ver. Aí pensam tal. Aí uhum. um fala assim, pô, não, eu acho. Aí o outro, pô, não, É, realmente eu acho que tem que mudar. Aí, quer dizer, a gente é, vai, entendeu? É uma coisa que é vai. muito bacana. Aí a gente vai, testa, aí fala, pô, não, Aí realmente você tem a vamos voltar sinergia. atrás e tal. Então não há muito essa questão da autoestima atrapalhar esse processo. E quando a gente vê o produto final, a gente vê, na verdade, o produto que ele acontece a partir de 3 pessoas. Então, quando eu vejo É. uma composição do Fruto Sagrado, por exemplo, a música Primo do Macaco, ali tem, que é né, para quem não sabe, ali é uma música de bastante sucesso, um rock que a gente tem pesado, que a gente Uhum. fala da questão da, da vida que foi criada por acaso, a gente trabalha esse tema, né? E é uma música que fez muito sucesso. E ali a gente vê a letra do Marcão com os riffs pesados do Benny e uma bateria bem quebrada que eu faço ali, que é a cara dos 3, entendeu? Então, aquilo só pôde acontecer porque nós 3 estávamos ali, não teve esse negócio, não, você faz isso, você faz aquilo, um deu uma ideia, o outro complementou, quando eu vi a música ela já estava Fizeram formada, juntos. Não, entendeu? não é uma tarefa fácil, mas é de excelência. Na verdade, Cara, acaba sendo fácil quando a gente pega o. não é fácil É, conseguir a sinergia. Depois que pega, Exatamente, é isso aí. até chegar. Depois que você chega no ponto, aí Eu estou há uma dizendo isso porque eu fluência. também tinha 2 parceiros. E como eu sempre liderava assim, os ensaios, sempre tem um, né, que vai ter tal hora e tal, vamos começar por aqui e tal. Então, assim, o que eu mais gostava é a pessoa vai mostrar uma ideia e às vezes alguém interrompe ela. Uhum. Não, mas, cara, ela não mostrou ainda. Não Vamos ouvir mostrou, tudo e tocar junto, isso. isso, Agora vamos ouvir o que ele falou e tocar junto, Isso, isso aqui. isso, isso, E aí isso. depois você escolhe a melhor ideia. Isso. Depois que você dá tempo para a pessoa. Hoje eu ouço muito essa questão de não tem tempo, não tem tempo. Eu tenho aprendido que quando a pessoa gosta de uma coisa, e a psicologia positiva fala muito sobre isso, né? Um pintor, quando ele está pintando, não tem depressão, Uhum. não tem fome. Uhum. E talvez ele fique sábado e domingo pintando, quando ele Uhum. gosta muito do negócio. Uhum. Então, essa coisa de que eu não tenho tempo de ensaiar, não tenho tempo de preparar, se gostar muito, tem. Tem. Porque o tempo é igual para todo mundo. Isso aí é que é a vocação, né? Que a É, gente essa é a fala. vocação. Se gostar muito, vai achar tempo. É. Entendeu? Então, assim, estou gostando muito Até um exemplo sobre isso, para mim é um exemplo claro. A gente tem o Sting, que é um compositor impressionante, né? Ele é demais. um baita compositor, músicas de muito sucesso. Mas eu não consigo gostar do Sting tanto quando ele toca com o The Police, entendeu? Para mim, a formulação The Police é muito maior do que a formulação Sting somente. Só, assim, muda tudo. Sting solo. É. Para mim, o The Police... Era o Rebanhão com Janires e não sei quem, e depois só Carlinhos Félix. Isso. Apesar do Carlinhos Félix ter uma carreira Existe excelente. uma química ali
que faz toda a Que é a diferença. tal da sinergia, É, que não adianta é, o Sting falar mal do Stuart Copeland, é. eles não se dão. Aham. Sting é meio crítico às coisas que o Copeland faz, mas a verdade é a seguinte, o Copeland, ele potencializa algumas coisas no Sting que não É, adianta o Sting é, sozinho não tem, entendeu? Então, por mais que o Sting seja sim, um baita compositor, um sim. baita cantor, Mas não mas é. não, para mim não há como comparar o Sting fora e dentro do The Police, entendeu? Não É há. um nível muito muito Concordo. superior. E há uma definição que não é muito boa para mim. Ah, com música de tal fulano e a composição é dele. Cara, quando tem essa energia, você tem a harmonia, os arranjos, frases de guitarra ou lances de bateria que fazem uma diferença naquela É, música total, porque a música não é só letra, né? A música tem melodia, ela tem arranjo, é ela isso, tem a dinâmica. isso. E juntando todos esses elementos, você tem uma obra. Uhum, Então todo mundo é importante nessa uhum, obra, exato. entendeu? Então eu lembro lá que tinha um Cibidinho que era do jazz, né? Uhum, E tinha o Gilson que era mais pop e uhum, rock. uhum, E eu ficava assim, né? uhum. Meio MPB, meio pop e Meio, tal. meio cá, meio E lá. você junta todo mundo, cara, e você consegue alguma coisa muito diferente. É isso. Isso também o nosso pastor está aqui, né? Pastor, no conselho, em tudo. Essa É isso. sinergia, ela É ajuda um muito princípio de vida, em isso aí. todas as Em todas áreas. as Por isso áreas. que foi muito bom falar sobre isso. Deus fez o homem com um objetivo que é o mandado cultural, né? Crescer e multiplicar. Então, Uhum. por exemplo, hoje o que nós conseguimos através dessa sinergia, do conhecimento que vai sendo passado de um para o outro, né? Até a gente chegar a toda essa modernidade que a gente tem, isso é esforço de muitos, né? Durante muitos anos, e aí a gente vai aproveitando, né? Aquilo que foi Sim, feito anos atrás, e a gente faz uma sim. melhora, né? Alguma coisa, e a vida ela vai melhorando em muitos Você aspectos, melhora a né? partir de. A Exatamente, partir né? de. E toda vez Sempre que bom uma ideia pensamento. ela é travada por É, direitos autorais, por não é. sei o que, aquilo vai morrer, entendeu? Morre. Porque Morre. não, aquilo não desenvolve, né? Cara, então assim, show de bola. Então tá tudo equilibrado, né, cara? Assim, a pergunta assim, nunca rolou, vou largar tudo e ser só baterista, eu vou largar tudo e ser só pastor. Rola bem essa. Não, como eu te falei, teve um momento Teve um em que momento, sim. aquilo foi um deserto espiritual que eu estava Aham. vivendo e foi necessário para mim. Inclusive, até vendia a minha bateria que eu tinha desde os meus 20 anos de idade, 22 anos de idade. Eu vendi naquela época, exatamente me desprendendo de tudo e tal. E aí depois eu até comprei ela de volta, depois que tudo tinha é, ido para o lugar certo, né, na minha vida, os meus valores A e gente tal. até para de tocar, mas deixa a guitarra, deixa a bateria ali. Aí Deus me deu de volta, entendeu? Eu entendo que Cara, foi todo um processo que Deus fez. Foi só nessa época mesmo. cara, como pastor, o que mais te preocupa na igreja hoje? Há alguma coisa que te A minha chama mais atenção? preocupação é uma preocupação forte que eu tenho com os jovens, com esse pensamento mundano que tem invadido, né, as faculdades Ah, e sim. não só as faculdades, como é que fala, os meios de comunicação aqui, A mídia? essa mídia, os sociais, mídia social, né? Mídias sociais. Então, isso para mim tem sido uma preocupação muito grande e por isso o meu foco, ah, o- a minha, meu foco em ter chamado um pastor auxiliar focado nos jovens, entendeu? Para falar a língua dos jovens e para a gente fortalecer, porque eu carrego comigo uma história de uma amiga minha, na época que eu era de uma outra igreja, não era uma igreja presbiteriana, e essa amiga minha, isso eu tinha por volta de uns 30 anos, ou menos um pouco, e aí ela começou a fazer uma faculdade, e de repente ela começou a ser bombardeada com uma ideia sobre a sexualidade dela e tudo mais.
repente. e de repente ela sucumbiu porque ela não encontrou na igreja algo que lhe desse uma resposta. Então ela é tipo assim, bombardearam com o pensamento e a igreja não tinha na época essa igreja não tinha uma solidez teológica, doutrinária, bíblica, que pudesse dar a resposta correta para ela. E eu ainda era muito novo, né? Eu ainda estava fazendo seminário e eu não conseguia ajudar ela de maneira efetiva, né? Então isso é uma coisa que até hoje eu me lembro me sentindo derrotado, né? Não eu especificamente, mas a Igreja de Jesus Cristo ali, eu senti que foi derrotada por não estar preparada, embasada com a palavra de Deus para dar resposta, né? A resposta que ela precisava. Então, isso para mim hoje é o meu desafio e é a coisa que eu mais oro ao Senhor. Então, todos os jovens que chegam na igreja, eu faço um discipulado com eles. Então, eu ensino a palavra, falo sobre as doutrinas, eu digo o que a doutrina tem a ver com a nossa vida, entendeu? Eu faço o meu melhor para que a pessoa se sinta de fato conectada com o evangelho que ela professa, entendeu? Para que quando chegue o momento dela passar pelos desafios que ela vai ter que passar, onde a fé dela vai ser confrontada, então que ela tenha elementos para se manter firme, porque senão vai ser arrastada, entendeu? Muito relevante. Bom, você que está assistindo a gente, nós estamos aqui caminhando para o nosso fim. Faltam algumas coisas ainda. Obrigado pela tua presença. Fica com a gente que daqui a pouco a gente vai terminar. Bom, quando você disse lá atrás, Deus, não estou entendendo nada, né? Talvez uma frase fosse outra, mas é mais ou menos isso. O que Deus estava fazendo ali? Então, ali ele estava mexendo num problema pessoal onde, deixa eu tentar explicar isso, porque são elementos muito subjetivos, são internos, né? Então, às vezes, eles são difíceis de explicar. Mas, como eu disse, a questão minha era que a minha identidade, ela se encontrava na música. Então, tudo o que eu tinha como sucesso dependia Uhum. daquilo que eu pudesse construir na música. Uhum. Então, por mais que eu tivesse. Quase que uma, digamos assim, não seria a palavra, mas idolatrando, talvez, de Não, uma certa... é isso, é isso. É. De certa forma, é isso. É onde Aham. você não encontra satisfação Uhum. naquilo que Deus te dá. Por exemplo, eu, eu, eu sei que eu sou musicalmente uma referência para muitas pessoas no Aham. Brasil todo, né? Sim, Eu tenho verdade. vários seguidores e gente que se inspirou em mim. E até hoje eles falam isso, sabe? Que estudaram muito as músicas do Fruto Sagrado, sempre foi um desafio, que aprenderam muito, não só bateristas, mas como pessoas que viam no Fruto Sagrado uma Sim. referência, né? E só Hum. que eu não conseguia me enxergar como essa referência. Pelo contrário, eu achava que eu era uma droga. Eu nunca estava satisfeito com nada, entendeu? Então eu olhava para as coisas e falava, nossa, isso aqui tá horrível. Nossa, minha banda é horrorosa, entendeu? Por mais que eu visse as pessoas falando, mas que o problema estava dentro de mim, entendeu? Aham. Eu achava que nós seríamos uma referência se nós fôssemos isso e aquilo, entendeu? Então eu estava olhando para o lugar errado. A minha visão ela estava equivocada. Então eu precisei passar por isso tudo para que eu tivesse a minha visão sendo ajustada e colocada no ponto correto. É, por exemplo, hoje quando eu vou tocar, é muito mais prazeroso do que naquela época. Porque naquela época eu buscava uma autoafirmação desnecessária. Porque
o que era para eu estar fazendo, eu já estava fazendo, entendeu? Mas eu nunca achava que era o suficiente, que era bom. É. Então eu estava sempre na busca de alguma coisa. Então eu não conseguia, por exemplo, curtir os próprios shows, porque estava sempre insatisfeito. Não, Sempre se cobrando. e aí depois disso tudo, por exemplo, eu subo no palco e aí eu vejo ali o pessoal como se fossem meus filhos, entendeu? Aham. Então, todo show que eu faço hoje é como se fosse uma celebração de tudo que Deus me deu durante a minha vida. Então, isso, cara, isso não tem preço, essa Não tem. alegria, entendeu? Que eu sinto, eu não faço mais porque eu Isso quero, traz leveza, né, não cara? quero, não quero afirmar mais nada, Não entendeu? tem que O que eu provar tinha, mais nada. o que eu tinha para afirmar, eu afirmei, o que eu tinha para mostrar, eu fiz, e hoje eu colho esses frutos, entendeu? Com alegria. Então, isso para mim, essa é a mudança maior que Você ocorreu ali em sabe mim. que existem os valores que mandam na gente, né? E isso é muito pouco falado, né? Mas a excelência, por exemplo, é um valor, que é muito bom, te trouxe até aqui, né? Uhum, Mas ela cobra muito, uhum, porque nunca tá bom. uhum. O feito nunca é melhor que o perfeito, né? É isso. Mas eu sei o que que é isso, É. que eu também tenho esse problema. É. É. E a gente sofre, cara. Existe uma É, questão com essa que você está falando sobre é, esse perfeccionismo, né? é o O perfeccionismo. perfeccionismo, ele se ele for dominado, ele é uma Ah, ferramenta importante. exatamente. Mas se você deixar ele Aí dominar, ferrou. você vira escravo, Escravo dele. entendeu? Dele. E aí É, é aí que você se é. perde. E eu, durante uma época, eu me Por isso perdi que nisso. pra você liderar um cara que faz de qualquer maneira, você nunca vai falar para ele que o feito é melhor que o perfeito. Uhum. Mas você vai falar da excelência, porque senão ele não anda. Exatamente, Nunca a música tá pronta. É. Cara, eu fiz o pessoal sofrer lá. Mais ou menos isso. Mas o Gilson também era muito parecido comigo, então tá tudo certo. Cara, hoje, a igreja está influenciando ou sendo influenciada? Rapaz, que pergunta difícil. Porque, Por isso que eu fiz para você. é, porque em parte, Uhum. ela está influenciando, entendeu? E porque a igreja de Cristo, a verdadeira igreja de Cristo, ela continua sendo a igreja de Cristo, os chamados, os vocacionados, os eleitos, Uhum. entendeu? Então, essa igreja continua fazendo o seu papel. Se você entender que essa igreja é todo o movimento que existe, né, aqui no Brasil, dos evangélicos, Uhum. né, o movimento gospel, não sei o quê, então isso seria um equívoco. Eu diria que não, que essa igreja ela está sendo muito mais influenciada do que Influenciado. influenciando, entendeu? Então, por exemplo, a gente está vendo algumas questões, até relacionadas à própria música, né? Nós tivemos uma polêmica grande aí de uma música que tem alguns elementos que não são elementos cristãos, né? Pelo contrário, são elementos da cultura, dessa cultura, como eu diria, que não é a cultura cristã, né, tradicional. É difícil a gente falar hoje, a gente tem que tomar um certo cuidado, Sim. né? Mas, enfim, onde você coloca algumas coisas que estão muito fora daquilo que o conteúdo do Evangelho de Jesus Cristo. Então você percebe que há uma influência do mundo muito grande, entendeu? Em muitas igrejas, inclusive igrejas que hoje se parecem muito mais com um clube social, autoajuda, Com clientes. exatamente, do que uma igreja de fato. Então, tem todo formato espiritual que satisfaz a pessoa porque está cantando, porque está. Uhum. Esse desejo pelo eterno é uma coisa que está dentro do coração do homem, né? Até do Uhum. cético, né? Sim. Porque o cético ele tem um desejo pelo eterno e ele cultua a ciência, né? Então Aham. não há como a gente A busca tá fugir, ali. não há como fugir disso. Então as pessoas às Hum. vezes se satisfazem com coisas que elas são aparentemente é, é,
religiosas, entendeu? Que são até religiosas, né? Mas não estão no cerne ali do relacionamento com Deus. E elas se satisfazem com aquilo. Então, isso de fato tem acontecido de uma maneira grande. Agora, a Igreja de Cristo, ela continua o movimento dela, a verdadeira Igreja de Cristo, né? Que não é nem presbiteriana, nem batista, nem metodista, nem Sim. seja lá o que for, é aquela o chamado organismo, né, que está dentro Sim. da organização. Essa continua fazendo o que precisa ser feito, às vezes de uma maneira muito mais sutil, né, como igrejas pequenas que alcançam vidas, né, de pessoas, dos vizinhos, das pessoas comuns, Sim. né, e que às vezes não estão no meio de comunicação, em grandes canais do YouTube e tudo mais, mas estão lá fazendo a obra de Deus e estão tirando as famílias, né, dessa escuridão através da pregação do evangelho, né? Com missões diferentes, mas com o Isso. mesmo propósito. Exatamente isso. Show de bola. Como é que você cuida, cara, do seu relacionamento com Deus no meio dessa correria, né? Porque eu olho para mim e às vezes eu me pergunto, né? E quando é que você vai, nessa semana, tirar um tempo para isso, né? Como é que você consegue? Então, Ou consegue? eu fiz um sistema na minha igreja onde eu tenho a obrigação de diariamente fazer a minha devocional. Eu digo obrigação porque eu tenho um compromisso com a igreja de produção de conteúdo, onde eu faço comentários de determinados livros, né? A gente tem um ciclo de leitura bíblica na igreja, a gente já está no 4º ano de leitura, com um nível de aceitação, né, de participação muito alto da igreja. E dos motivos de eu criar isso é porque eu sou uma pessoa que tenho déficit de atenção, entendeu? E tenho algumas dificuldades. Então, eu preciso de rotina. Então, a criação dessa rotina foi a minha salvação. Porque todos os dias, eu preciso parar tudo, fazer lá. Então, eu gasto meu tempo na devocional. É o momento em que eu oro pela igreja, oro pelos irmãos, né? E faço o que eu preciso fazer de leitura bíblica e tudo mais. Então, eu criei um dispositivo exatamente por conta dessas minhas debilidades para que eu pudesse ter essa organização. E eu, graças a Deus, eu funciono como um relógio, um reloginho nisso aí. Agenda. Ah, Agendou. agendei, exatamente isso. Se não agendar. Não, é agendado. Então, a agenda, ela precisa ser incorporada. Não pode ser aquela agenda de hoje é o que eu tenho para fazer. Eu tenho devocional às 10. Não, se for assim, não funciona. Mas como é algo que está está dentro, entranhada na minha rotina, é uma obrigação, então eu preciso estar ali, entendeu? Então isso para mim foi um fator que foi muito importante. Última pergunta. Sim. Algo que você não abre mão de jeito nenhum. Você é chato com isso. Isso eu não abro mão. Em que sentido, assim? Só para eu poder... Sentido como pastor na igreja ou como pessoa, como algo que você não abre mão. Isso não abro mão. Bom, tem várias coisas que eu, assim, sou muito criterioso, né? Quer que perguntar para sua esposa? Hã? Perguntar para ela? Então, na verdade, assim, tem vou falar alguma relacionada à banda, por exemplo. Tá. A gente tem uma filosofia de trabalho, a gente é uma banda de rock pesado, a gente tem as letras que são letras que são confrontadoras e tudo mais. Faz pensar. E a gente não abre mão de ser o que a gente é, por exemplo. Então não adianta falar, faz música aí bonitinha para tocar na rádio, não sei o que. A gente nunca fez e a gente não vai fazer, porque a gente entende que isso faz parte da nossa essência. É o que é a banda, é o que somos nós, e por isso a gente não tem como fazer algo que a gente não é. Nunca no Fruto Sagrado nós fizemos uma música comercial, com o objetivo de ser comercial, entendeu? De vender. Se fosse, por exemplo, a gente tem uma música de muito sucesso, muito sucesso, é Superman. Ela não tem nenhum tipo de elemento que seja daquele tipo feita para vender.
entendeu? A música O Que Na Verdade Somos, que é uma outra balada também, que muito sucesso nossa, Uhum. ela não foi feita para vender, ela é um resultado daquilo Sim. que a gente pensou, entendeu? E todas Uhum. as vezes que a gente ia fazer um CD, por exemplo, a primeira coisa que eu dizia para os caras, falei, cara, isso aqui tá ficando muito legal, mas não vai vender nada. Eu falava isso direto, porque era É, muito fora do é, padrão, entendeu? é, E, na verdade, essa nossa identidade foi o que fez a gente conseguir o nosso público, entendeu? claro. Porque as Sim, pessoas, elas concordo. gostavam da nossa autenticidade, Exato. entendeu? Então, isso que foi, acho que o diferencial. E foi muito bom a gente não Eu ter... sempre curti vocês por causa disso, esse Exatamente, diferencial e faz a gente pensar um pouco, e a letra é inteligente demais, isso. né? Cara, assim, eu poderia ficar aqui horas nesse bate-papo, Uhum, sabe? uhum. A tua história Eu poderia também. é muito rica, e espero que tenha enriquecido você também, né, que está nos assistindo. Foi muito legal, né? Para mim foi ótimo, acho que para nossa igreja, desde ontem receber você, foi muito bom. Eu fico até emocionado, porque Uhum, eu me vejo uhum, em muitas coisas, uhum. sabe? Então, assim, me perdoa por isso, mas muito obrigado pela tua presença aqui com a gente. E eu vou te dar a palavra para você fazer suas considerações aí. Beleza. E foi bom Tá demais. muito bom dia. Então, o que eu vou falar para vocês é o seguinte, que aproveitando aqui, né, porque eu tenho um canal no YouTube e o canal está indo muito bem, a gente está com muita visualização, o canal está crescendo ainda, porque é uma coisa que a gente está investindo bastante. Então, eu vou convidar você a se inscrever. Eu não tenho aqui o arroba do canal, porque eu sou meio desligado, né? Mas se você procurar Silas Silas Júnior, do Fruto Sagrado, com Y. Silas, É com Silas com Y, né? Com Y, Y. porque é de fato o meu nome, né? Aham. Não é um nome artístico, nada disso. Silas com Y, JR. É isso? Isso. Então você chega lá e se inscreve no canal. A gente tem vídeo novo, eu estou com uma equipe nova agora. A gente vai lançar uma série grande aí de vídeos falando sobre bateria, falando sobre música, né? Fazendo reacts e muitas coisas relacionadas à música, né? Então se inscreve. Eu tenho meu Instagram também, que eu não sei qual é o arroba do Instagram, que deve ser Silas Filgueira JR, deve ser. Eu acredito que deve É, ser isso. Silas é. com Y também. Vê se é Silas Filgueira JR, por favor. Vamos ver. No Rufem os Google também tambores. achei. Silas Figueiras, JR. Filgueiras. Figueiras. Silas Filgueiras JR, tá? Aí você se inscreve lá também. E você segue a gente lá também, que é uma maneira de a gente se comunicar. Queria agradecer a você por essa entrevista, né? Dizer que foi uma entrevista muito boa, que você deixa a gente muito à vontade, né? E é legal a gente conversar com um colega de profissão, né? Músico, né? Uma pessoa que também passou pelas mesmas coisas que eu Sim. passei, teve a experiência, conhece esse universo, É. né? Sabe exatamente como ele é. Uhum. Então foi muito bom esse momento. Queria agradecer também aos irmãos da Casa de Pedra, da Igreja Presbiteriana Casa de Pedra, né? Que é uma igreja muito acolhedora, né? Eu me senti muito bem aqui. Culto muito legal, assim, o louvor foi muito especial, né? Parabéns aí pelo que vocês têm implantado aí nesses anos todos, né? Uhum. Então, uma igreja muito calorosa, muito amorosa, né? E queria agradecer também ao pastor Eldon, a Renata, ao presbítero Joel, aos demais presbíteros que me fugiu o nome aqui, o Vandinho é presbítero também, né? Ronaldo Ronaldo, Rodney Rodney e Ademar. e Ademar. Pronto. Lembrei, viu? Lembrei. Então, eu queria agradecer a todos vocês pelo convite também, dizer que a gente está sempre à disposição. É, enfim, a gente, na quinta-feira, que dia vai ser quinta-feira? Alguém olha para mim? Quinta-feira, Sei. quinta-feira, dia 9, a gente vai ter, não sei se vai ser lançado, esse podcast vai ser lançado antes ou não, mas dia 9 a gente tem vídeo lá, um vídeo novo no nosso canal, né? Vai ser o primeiro dessa sequência grande aí. Então se inscreve lá e ajuda a gente também, dá o seu like, compartilha. Parabéns por esse legado. Que Deus te abençoe e continue abençoando você, toda a família,
galera da banda lá, de vez em quando vocês tocam ainda, né? É isso, Então de vez em que... quando a gente separa umas datas, É, não muito porque a gente já está meio é. velho, todo mundo já com dor nas costas e tal, Ah, mas que é de vez em isso. quando a gente marca algumas coisas É. e aí a gente é aquela coisa dos Ainda amigos bem de que é ser música, ruim. não é surf, né? Hã? Ainda bem que é É, música. ainda bem. Ó, você que está aí, muito obrigado pela tua presença com a gente. Deus também te abençoe igualmente. Um abraço.